Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. Estamos aqui na sala ArcelorMittal, começando o Olé SA Sports and Business, o palco dos negócios no esporte da televisão brasileira, aqui no Band Esportes, os cases de sucesso, as experiências, os desafios de grandes líderes que aqui se apresentam e conseguem efetivamente mostrar que as suas marcas e produtos, quando têm o pilar no esporte, podem criar uma maior reverberação dentro de todo o ecossistema envolvido. E essa é a nossa missão. Nesta semana eu recebo com muito prazer João Bosco Reis da Silva, que é diretor de sustentabilidade e relações institucionais da ArcelorMittal. O João que já é sócio aqui do nosso Olé SA. Eu quero abrir esse programa, João, dizendo que eu tenho uma satisfação muito grande em te receber. Porque além de você ser um executivo absolutamente referência, você é um ser inspirador. Você consegue, dentro do teu ecossistema, do teu convívio, realmente criar movimentos que incentivam, movimentos que inspiram e, principalmente, você é de pôr a mão na massa também, não só do ponto de vista estratégico, mas de pôr a mão na massa ou no aço, como queiram. Isso é muito importante, porque a missão do nosso programa é levar, através dos grandes líderes, das personalidades que aqui se apresentam, histórias de vida. E a sua história de vida, a tua biografia, ela é absolutamente alinhada conosco. Seja muito bem-vindo, João Bosquinho. É um prazer muito grande estar aqui com você, Beto, aqui no Estúdio Band Esportes. A parceria que nós temos da ArcelorMittal com a Band é muito especial. Eu acho que essas suas palavras também se refletem no jeito de ser da Band Esportes, na forma como vocês tratam as pessoas de forma respeitosa, de como vocês se envolvem dentro do esporte. Eu acho que a Band é referência em esporte no Brasil, né, em uma das maiores aí também no mundo. Então, é uma parceria de sucesso e o meu trabalho é reflexo dos valores da ArcelorMittal, da forma que a ArcelorMittal lida com o engajamento, com seus stakeholders, com os investimentos, no caso que a gente está discutindo aqui, do esporte, tudo sendo feito de forma muito genuína, autêntica. A gente gosta realmente de se envolver, né? Não é, eu acho que a gente vai conversar isso daqui. O nosso relacionamento com o esporte, a nossa estratégia do esporte vai muito mais do que você assinar um cheque de patrocínio, de você colocar expor sua marca lá nesse sentido, mas de realmente construir e co-criar em conjunto. Isso é fundamental, isso é fundamental. Quando eu disse que você literalmente põe a mão no aço ou põe a mão na massa, é porque você realmente, em todas as corridas de Stock Car, em todas as suas ativações e movimentos, você está lá presente com o teu olhar clínico, com a tua visão estratégica, mexendo taticamente, observando e sempre trazendo aí uma questão mais assertiva do ponto de vista da marca, do produto e da onde está sendo realizado o evento. Você recentemente, João, prestou uma homenagem, digamos assim, a Reginaldo Leme, né? Reginaldo Leme, que é um dos jornalistas mais consagrados da história do automobilismo nesse país. Você fez um grande evento lá em Minas Gerais, você fez uma noite de autógrafos aqui em São Paulo também, e você vibrou com o Reginaldo Leme. Você se envolveu, e quando eu falo que você é uma figura inspiradora, não é? E principalmente transformadora de vidas, eu estou absolutamente correto e convicto disso. Queria que você falasse desse momento. O Regi, a relação nossa da ArcelorMittal com o Regi é muito especial, né, de todos, né, do presidente Jorge Oliveira, do nosso segmento de aços planos, do Jefferson de Paula, que comanda a ArcelorMittal Brasil, o segmento de aços longos. Eu sou muito feliz, muito grato de ter o suporte de toda a diretoria e do meu time, claro, né, de comunicação para poder realizar essas ações. Mas a relação com o Regi, eu acho que transcende pela pessoa que é Reginaldo Leme, as ações que são profissionais nossas. O Regi, ontem nós tivemos o evento de lançamento do livro dele aqui em São Paulo, né, na livraria
da ilha, espetacular. O livro chama-se Muito Além do Grid. Ver o carinho das pessoas com o Regi, ver a felicidade dele. E eu estava comentando assim, o Regi é o fio condutor de todos os campeões que passaram brasileiros na Fórmula 1. Né? O Regi e a história do Reginaldo, né, do jornalista Reginaldo Leme, e da Fórmula 1 e da relação do Fórmula 1 com os brasileiros passam por ele. Né? Ele praticamente comentou e vivenciou, esteve presente em todos os títulos, os 8 títulos, que nós temos os 2 do Emerson, os 3 do Piquet, os 3 do Senna, né? De toda essa nova geração que vem chegando. Então, assim, se a gente tem pessoas que escreveram um legado na parte do esporte a motor, na Fórmula 1, desses 3 pilotos esses, que são referências para nós, de ídolos, se a gente passar isso daí para o automobilismo, se tem um nome no automobilismo que a gente precisa reverenciar, valorizar. Lógico que a gente tem outros grandes, como Lito Cavalcante, como Lívio Orico, mas assim, o Regi ele tem algo especial dentro da nossa relação com ele. E o Brasil, ele precisa, e trazendo mais para essa questão do livro e desse apoio, da gente criar uma cultura maior de leitura. Né? O brasileiro lê pouco, às vezes não lê com qualidade, produtos de qualidade. Dentro da cultura do automobilismo, a gente tem poucas publicações de livro, então é uma história de vida, são 52 anos na Fórmula 1, então acho que está sendo especial para o Reginaldo Leme e para a ArcelorMittal ter a honra de poder patrocinar essa primeira edição. Olha, isso é muito importante, porque Reginaldo Leme, na verdade, pega, como você bem disse, várias gerações de pilotos, de Emerson Fittipaldi, de Nelson Piquet, de Ayrton Senna, agora Gabriel Bortoleto, mas passa também por grandes nomes do automobilismo nacional, Ingo Hoffmann, Raul Boesel, Wilsinho Fittipaldi, Rubinho Barrichello, Felipe Massa, entre outros. O Ricardinho Zonta, que está na Stock Car, enfim, entre outros pilotos brasileiros, o próprio Drogovic, que é o 3º piloto da Aston Martin. Enfim, a gente tem em Reginaldo Leme uma, digamos assim, uma base realmente de análise e uma figura que durante todo esse tempo conseguiu se atualizar e ser, de fato, uma referência. Mas algo me chamou a atenção na noite de autógrafo, e inclusive você postou nas suas redes sociais, que foi a presença do Ingo Hoffmann, das duas lendas ali se cumprimentando. O que rolou ali naquele, você que estava com o ouvido bem atento? Acho muito legal, eu postei a foto porque para mim é uma foto icônica, né? A gente ter o Regi e o Ingo, né? E o Ingo é um personagem do livro, o Regi conta a história do Ingo na Fórmula 1 e o Ingo é uma referência porque é o nosso maior campeão da Stock Car, 12 títulos na Stock Car nesse sentido, então acho que é um encontro histórico dos dois ali neste momento, né, de um protagonismo do livro com o autor do livro, né? Achei sensacional. Você está comigo, meu craque, aqui no LSA Sports and Business, onde os negócios no esporte acontecem. Nesta semana, João Bosco Reis da Silva, que é diretor de sustentabilidade e relações institucionais da ArcelorMittal, conta a sua biografia, a sua vida inspiradora e principalmente serve de referência para que você possa alterar, se assim for, as suas tomadas de decisão. Fica comigo, porque aqui os negócios acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando o LSA Sports and Business, o programa de negócios no esporte da televisão brasileira. Aqui, grandes cases de sucesso são apresentados, experiências, desafios de grandes líderes, que mostram realmente a importância de estar presente no esporte como um pilar fundamental. Nesta semana, João Bosco Reis da Silva, que é diretor de sustentabilidade e relações institucionais da ArcelorMittal, a gigante do aço brasileira, aqui presente para contar um pouco, através do João, sua história inspiradora e também da sua companhia. João, me conta um pouco da tua trajetória de vida, como tudo começou,
como é que você criou essa paixão e essa emoção pelo esporte, e você, sem dúvida alguma, é um grande pilar, fundamental, porque o esporte ele gera oportunidade, ele transforma vidas e ele certifica sonhos. Eu tenho minha trajetória. Esse ano eu estou completando 25 anos de ArcelorMittal. Bodas de prata. Sempre ligado a construir minha carreira nessa área de sustentabilidade. Desde o início, eu entrei lá como trainee na parte ambiental, tive uma experiência na gestão de projetos sociais de responsabilidade corporativa na Europa. Por 3 anos eu fui responsável pelos projetos sociais para as Américas e para a África. Foi uma experiência transformadora, ter uma visão realmente de um grupo que é multicultural, multidiverso, multinacional, está em diversas localidades, a importância do respeito ao ser humano, de você respeitar as diferenças, de poder explorar o senso de pertencimento e as fortalezas que tem em cada região. Então, isso me fortaleceu como ser humano e como profissional, dentro do crescimento dessa carreira de sustentabilidade. A relação com o esporte vem desde pequeno. Meu pai foi diretor do Rio Branco, que é um time capixaba, foi goleiro do time, também se formou em educação física. Então, meu pai tinha uma relação, sempre teve uma relação com o esporte e com a área social. Ele foi líder comunitário por mais de 35 anos, atuou no prol do desenvolvimento do bem coletivo. Então, acho que isso daí vem muito dos valores familiares que foram desenvolvidos. Então, o seu time do coração é o Rio Branco? É o Rio Branco. Tenho uma paixão muito grande pelo mar, pelos esportes, assim, acho que e trago os valores do surf para os negócios. Acho que se você conversar com qualquer surfista de alma, que a gente chama, você vai entender que o que você precisa exercitar da paciência, da resiliência, de entender os movimentos e o cenário dos negócios que estão acontecendo. Então, essa leitura você faz também no mar, e você vai ver que um surfista ele nunca luta contra a onda. Ele aproveita a energia da onda para poder tirar o maior proveito e fazer as melhores manobras. Assim também você não luta contra a mudança. Se você lutar contra a mudança vai te atropelar. Entendeu? Então, você tem que aproveitar a força da mudança para você poder criar ali as oportunidades e aprimorar o seu negócio, os seus resultados. E eu queria que você falasse um pouco do bodyboard na vida da ArcelorMittal. Acho que o bodyboard entra dentro da estratégia do esporte com a Neymara Carvalho. A Neymara Carvalho, que é pentacampeã mundial de bodyboard. A Neymara estava buscando desenvolver um projeto de um campeonato brasileiro chamado Arrini, lá, e ela precisava de patrocínio e ela procurou a gente. E a história da Neymar é muito interessante, porque quando ela nos procura, isso em 2021, a Neymar estava planejando sair do Brasil. Ela estava com 45 anos na época, ela não via mais oportunidades aqui para poder competir nacionalmente e internacionalmente. Ela tem um projeto social belíssimo lá no Espírito Santo, com crianças, nessa parte do bodyboard, mas também na formação de cidadãos. E ela estava planejando ir para o Havaí, ia trabalhar lá, porque ia largar o bodyboard. E naquela ocasião eu falei assim, cara, não pode. Entendeu? Uma pessoa que é referência, que é pentacampeã mundial, que acredita que pode ser campeão pela 6ª vez, abandonar pela falta de suporte nisso daí. E aí entra nessa história o patrocínio da Neymara, a Luna, que é a filha dela, estava ali se desenvolvendo nas categorias de base, a Luna naquela época tinha 15 anos, e a gente fechou um patrocínio para ela poder correr o circuito mundial e a gente trazer, porque ela detinha os direitos de executar uma etapa do Mundial aqui no Brasil. E a gente, junto com ela, mobilizou para criar o ArcelorMittal Arrini Bodyboarding Pro, lá em Jacaraípe, que é a única etapa do circuito mundial que é 100% feminino. E a Neymara trouxe de forma inovadora uma categoria voltada a pessoas com deficiência, uma categoria para poder referenciar os campeões Masters mundial. E esse trabalho
da ArcelorMittal junto com a Neymara, se a gente pegar o Warrini, por 2 anos consecutivos, ele foi eleita a melhor etapa do circuito mundial de bodyboarding, né, juntando tantas categorias masculino como feminino. Então, assim, a Luna, acho que tem um pouco de legado também do que a Neymara vem passando para a Luna, disso daí, de sucessão dentro do esporte, porque mãe e filha competindo juntas, né, na mesma categoria agora, no circuito profissional. E quando a Luna começou a se desenvolver e se destacar, a gente decidiu patrocinar a Luna profissionalmente. Foi a primeira patrocínio dela profissional e a Luna é bicampeã mundial de bodyboard. Sim. Então você vê a importância de você ter uma marca forte, ela ter uma estrutura para poder viajar. Eles têm estrutura na parte de, não só o nosso patrocínio, mas todas as ações que a Neymara tem, de psicólogo, entendeu? De fisioterapeuta, de nutricionista, toda uma infraestrutura para o atleta. E isso transmite em resultado. Sim. A Luna bicampeã. Nesse primeiro ano que a gente patrocinou a Neymara, ela foi vice-campeã mundial. O que mostra, e tinha uma estratégia por trás disso daí de empoderamento feminino, né, porque o Espírito Santo, infelizmente, é um estado que é muito violento contra as mulheres. E a ArcelorMittal, essa é uma pauta da ArcelorMittal, dessa parte do empoderamento feminino, de poder mostrar para as mulheres que uma mulher, aos 45 anos, num esporte de alto rendimento, que está competindo com atletas, que é físico também, com atletas que têm 18, 20, 25 anos. Bem mais jovens. Ela acredita que ela pode ser campeã mundial e ela chega naquela etapa, né, em segundo lugar no circuito mundial, perdeu na última bateria por pouco. Nisso daí, isso mostra para as mulheres que, assim, que a idade não importa, o que vale a pena tá no coração, tá na cabeça da gente e na gente acreditar. Você sabe que isso realmente é o que nós podemos dizer de legado. Neymara deixa um legado, vem com a Luna, sua filha, mas há um detalhe que há que ser destacado: a responsabilidade das duas em relação a esse apoio inestimável. E elas conseguiram materializar em inclusão, principalmente para poder deixar uma história e uma lição de vida, muito mais do que o esporte, mas através do pilar do esporte, com esse corporativismo capixaba, tá certo? Se assim eu posso, essa muqueca criada por você, tá certo? Que realmente vira uma referência no Brasil. Neymara é, sem dúvida alguma, uma das histórias de vidas mais importantes, e a ArcelorMittal, quando eu disse a vocês no início que esse moço aqui, junto com a sua companhia, conseguem transformar vidas, vocês viram efetivamente nas palavras do João Bosco isso materializado. Você está comigo, meu craque, no Olé SA Sports and Business, esse que é o programa de negócios no esporte da televisão brasileira. Nesta semana, com João Bosco Reis, que é diretor de sustentabilidade e relações institucionais da ArcelorMittal. Aqui no Olé SA, os negócios no esporte acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. Com muito prazer, nesta semana, recebo no Olé SA Sports and Business o programa de negócios do esporte da televisão brasileira, João Bosco Reis, que é diretor de sustentabilidade e relações institucionais da ArcelorMittal. João, o carro já foi mostrado, o carro já foi apresentado, mas existe aí, eu acho que não só no Brasil, mas no mundo, uma expectativa muito grande por esse absoluto carro de aço que vocês vão lançar para a temporada de 2025 na Stock Car. Como surgiu esse projeto e me conta dessa preciosidade. Primeiro, enaltecer aí o trabalho do Lincoln Oliveira com toda a renovação, toda a reestruturação que ele está fazendo da Stock Car e do automobilismo brasileiro, juntamente com o Enzo Bortoleto, o Enzo que coordena lá e preside a Audastec, que é o braço tecnológico, né, que está desenvolvendo esse novo carro, juntamente aí, eu acho que também o Fernando Giulianelli teve um papel
fundamental em toda essa história e na conexão de trazer a ArcelorMittal para a Stock Car. Então, esses três são muito especiais. O Lincoln, inclusive, me permite interromper, está assinando agora Lincoln Bortoleto. Porque ele é nada mais, nada menos que pai de Gabriel Bortoleto. Então, é Lincoln Bortoleto, Enzo Bortoleto. E eu fico muito feliz porque você disse uma coisa importante. Ele está transformando realmente o automobilismo nacional e acho que mundial. E com o teu apoio, com o teu pilar, ele consegue realmente mostrar de que é possível, João. Esse é um projeto realmente inovador, desafiador para a ArcelorMittal. Grande parte aí dos nossos times de pesquisadores e engenheiros envolvidos dentro dessa iniciativa, né, de construir junto esse projeto com o IPT, a Audastec, a CBA e diversos outros parceiros, né? A UFMG também participou em testes que a gente está fazendo para verificar as questões de segurança. É um projeto muito bem estruturado em 3 pilares, né, de segurança, sustentabilidade e tecnologia. A gente que vem trazendo aços que são de alta resistência, aços inovadores, totalmente conectado com o nosso propósito e os nossos valores. Eu acho que no patrocínio do esporte, na estratégia da ArcelorMittal, a gente busca fazer as coisas de forma muito autêntica e conectando. Então, o propósito da ArcelorMittal de aços inteligentes para as pessoas e o planeta se conecta com o projeto e também os valores, né, de qualidade, liderança, sustentabilidade e segurança. E a relação que isso daí tem dentro da empresa, de como é que isso daí estimula as pessoas a poderem fazer o seu melhor, essa questão de como é que a gente conversa a segurança, né, nas pistas e a segurança da empresa. Uma preocupação muito grande quando a gente fala de segurança com relação à performance e ao piloto. Então, tem muito de engenharia e de pesquisa desenvolvida nesse novo carro voltado. Quando a gente fala do safety cage, a gente está discutindo a questão de evitar a intrusão. Ele é uma estrutura que forma o chassi do carro, onde estão ancorados ali o motor, a suspensão, o câmbio, mas ele tem uma função e um aço especialmente desenvolvido e escolhido para ali, que é para evitar que, no caso de uma batida, você não tenha intrusão de partes do outro carro ou do próprio carro em cima do piloto. Então, isso é muito bom de esclarecer isso daí. E essa tecnologia que a gente está levando para Stock Car, elas estão nas ruas, Beto. Estão nos carros onde tem esses aços inteligentes da ArcelorMittal. E agora a gente está trabalhando para poder desenvolver o que a gente chama dos absorvedores de energia. Né? Que aí a ideia é absorver a energia, no caso de uma colisão, para que essa energia não chegue ao piloto. E isso daí a gente tem nos carros de rua, essa tecnologia. Então, hoje em dia, quando a gente vê, às vezes, uma colisão e você vê que o carro se deforma de tal ponto que você fala assim, e a pessoa sobrevive. Aí você fala, cara, como é que aquela pessoa sobreviveu àquele acidente? Isso está na tecnologia do aço, do projeto do carro. Então, é muito importante quando a gente vá comprar um carro, o Eduardo, que é o nosso vice-presidente comercial, fala muito isso, você utilizar e avaliar o Latin Capping, que é um critério para poder avaliar a segurança veicular do projeto do carro. Como é que o meu craque lá consegue detectar isso? Você, quando for numa concessionária, procure a marca do carro e veja qual é a classificação do Latin Cap do carro. Tá vendo só? Entendeu? O Latin Cap vai te falar se aquele carro, qual é a graduação de segurança daquele carro em relação aos testes que foram, os crash tests que foram feitos. Então, o carro da Stock Car, ele foi todo pensado com esse aspecto: performance, inovação tecnológica, sustentabilidade, porque é um aço que vem ser entregue carbono neutro, um aço mais leve, que vai dar mais performance no carro, o carro vai consumir menos consumo. Vai ter mais desempenho e muito mais segurança. Muito mais desempenho. Esse design, que parece uma SUV também, que foi especialmente desenvolvido, foi aprovado já por toda a pilotar. Todos os pilotos já aprovaram, eles estão ávidos para poder pilotar de fato esse carro. Como é que vai ser esse processo, então, de pilotagem? O que vocês vão dar de amparo e de suporte para poder, evidentemente, aparar algumas arestas que devem aparecer? Como é que vai ser esse processo de transição? Essa parte é toda conduzida pela Audastec, né, pela Vicar,
né? A Audace está bem avançada na construção dos carros para 2025. Há uma expectativa muito grande. Eu acho que teve um evento, né, organizado no ano passado de apresentação das partes do carro, né, dos diversos componentes para os pilotos e equipe. Eles ficaram muito bem impressionados. Inclusive, quando você esteve aqui no OLSA, você mostrou e exibiu esse filme que foi absolutamente bem consumido por todos. A iniciativa lá do Fernando Giulianelli e do Enzo, sensacional, de apresentação. Eu acho que no Brasil, no automobilismo brasileiro, a gente nunca teve algo desse porte, né? E, logicamente, isso daí, eu acredito que o Enzo deve estar preparando aí para os pilotos, né? Quando os carros estiverem prontos, começarem a fazer as primeiras entregas. A gente está muito otimista. Eu acho que está a Vicara e a Audace quebrando paradigmas com a questão do SUV, e com o downsize de motores. Sim. E um motor, que eu acho que essa é uma tendência mundial. Eu gosto muito de V8, eu tenho 3 V8s lá em casa, mas, assim, essa é uma tendência da indústria automobilística. Além do mar, ele gosta de velocidade. É uma tendência de downsize, é uma tendência de maior eficiência energética, né? É o que o mercado vem, né, demandando na questão das SUVs. O design ficou sensacional das 3. Vocês vão ver aí nas imagens, realmente, o design do carro está absolutamente fantástico. Fantástico, das 3 marcas, da Chevrolet, da Toyota, da Mitsubishi. Muito legal ver a Mitsubishi voltando para estocar. Né? Importante. Ô, João, agora me conta uma coisa, muito pessoal. Como é que fica o seu coração? Porque a tua alma está dentro desse carro. De todas as equipes, de todos os pilotos, tem a tua alma lá, tem o teu dedo, tem o teu coração. Como é que fica esse coração? Está orgulhoso demais de ver o seu filho ir para as pistas? Acho que tanto o meu como os 19 mil empregados da ArcelorMittal no Brasil, né, que se dedicam a poder fazer esses aços especiais e a gente torce junto, vibra junto, né, com esse sucesso do automobilismo brasileiro e desse novo momento. Isso é muito importante, porque, de maneira efetiva, criar uma transformação numa categoria tão competitiva como é a Stock Car é uma das categorias no mundo que mais ex-pilotos de Fórmula 1 faz parte. E isso é de fundamental importância. A ousadia, a modernidade, a quebra de paradigma e principalmente parceiros, que não só patrocinam, como diz você, não só assinam o cheque, não é? Mas participam diretamente do negócio, participam diretamente como parte integrante do processo, assim como acontece com outras categorias. A própria Lenovo é parceira de tecnologia da Fórmula 1, a Motorola entra também no futebol, na FIFA, a Lenovo entra no futebol, na FIFA, ou seja, existem parcerias tecnológicas de negócio, assim como a ArcelorMittal, que conseguem transformar, desenvolver, gerar performance, gerar desempenho e, principalmente, atratividade. Parabéns, João. Você está comigo, meu craque, aqui no OLSA Sports and Business, o programa de negócios no esporte da televisão brasileira, porque aqui os negócios acontecem. Chegamos, meus craques. OLSA na área, o programa de negócios do esporte da televisão brasileira. Aqui, as marcas e produtos são apresentadas através dos seus líderes para mostrar a importância de se ter o pilar do esporte como peça fundamental da estratégia das companhias. Nesta semana eu recebo com muito prazer João Bosco Reis, que é diretor de sustentabilidade e de relações institucionais da ArcelorMittal. A ArcelorMittal que fez o carro da Stock Car. A ArcelorMittal que está no bodybuilding, que está desenvolvendo um projeto de inclusão absolutamente fantástico com a Neymara. A ArcelorMittal que está no basquete. A ArcelorMittal que vem desenvolvendo através do esporte uma expectativa de vida na população brasileira, principalmente a mais carente. Oportunidades, geração de sonhos. É isso que a Arcelor vem desenvolvendo. E vocês estão presentes, além do automobilismo, do bodyboard, também no basquetebol.
Varejão, que é teu conterrâneo, estou falando, aqui é a República, não é, da Muqueca. Então, na República da Muqueca, eu quero que você fale um pouco desse projeto do basquete que vocês estão apoiando. O Anderson Varejão é um ícone, né, do basquete mundial e um grande orgulho lá para nós também do Espírito Santo nesse sentido, mas ele faz um trabalho, ele e o João Marcelo, né, e todo o time do Instituto Anderson Varejão, né, de voltar da inclusão, principalmente com crianças, né, de 7 aos 14 anos, né, voltado aí principalmente os mais vulneráveis. E a gente tem um projeto em Santa Catarina, né, ligado à educação também, à formação da cidadania das crianças e adolescentes. E a gente vem pensando aí um outro projeto também junto com o Instituto, mais voltado aí ao alto rendimento. Opa. Né? Já podemos revelar ou não? Está sendo construído, né? Eu acho que uma coisa que eu venho conversando com o João Marcelo e também, né, comentei com o Anderson, em certas localidades onde o projeto acontece, o projeto ele vai de 7 a 14. Mas se aquela localidade ela não tem o basquete muito forte, como por exemplo em Franca, que a população vive o basquete, quando você sai dos 14 anos, às vezes o adolescente ele não tem uma outra oportunidade de continuar. Às vezes você tem talentos ali que poderiam entrar para o alto rendimento e que a gente não cria essa oportunidade. A gente está buscando aí desenvolver isso daí, Beto, esse trabalho, olhando também um pouco para o alto rendimento, né, de ter essa continuidade nas localidades onde a gente está inserido, né, em Aços Planos, lá no Ceará, em Santa Catarina, no Espírito Santo. Tem uma conexão também com business, porque algumas estruturas de quadras, né, de ginásios, às vezes você não consegue, pela estrutura que foi construída, com alvenaria, você tem limitação de público, então dá para construir ali arquibancadas feitas de aço, que são retráteis, isso é muito comum lá nos Estados Unidos. Claro. Então você consegue utilizar aquela mesma praça para multiusos. Sim. Então lá no Espírito Santo também a gente está com essa visão. Multiuso e multidisciplinas isso também. Aí. Então, e você precisa ter, o esporte ele precisa... Né? E no projeto também não é diferente, por exemplo, no caso da Neymar e de outros esportes, para você precisa ter o herói, você precisa ter a competição e você precisa ter investimento na base. Porque o herói é aquele que vai inspirar lá a base. Só que se você não tiver competição, o esporte morre. Exato. E, João, me chama muito a atenção, não é? E eu reiteradas vezes, aqui no LSA, no meu encontro de craques, enfim, eu digo que deveria se criar um conselho consultivo formado por grandes cabeças, pessoas que estão absolutamente envolvidas com o esporte, que trabalham com paixão e com emoção, que podem ser grandes fontes de referência. Eu acho que isso é de fundamental importância, né, João? Sem dúvida. Quando você leva essas ferramentas do ambiente de negócio para o ambiente esportivo, você vê como é que isso se transforma. Você vê a questão dos clubes hoje, que são empresas, de como é que isso aumenta o resultado, a estrutura, a gestão. A gestão, as ferramentas de gestão são aplicáveis em qualquer tipo de atividade. Então, poder levar isso daí para o esporte, realmente profissionalizar eu acho que é fundamental. O esporte é fundamental para o crescimento do Brasil. Mas a profissionalização, ela vem de maneira clara com a presença da iniciativa privada, com a presença de métricas que possam efetivamente criar um cenário muito mais realista e progressista de vanguarda, com protagonismo de gente que realmente realiza. Eu não tenho dúvida. E tirar de cena essas pessoas nefastas, oportunistas, incompetentes, mas que, infelizmente, por questões políticas, acabam protagonizando, não é, as suas funções como executivos em muitas confederações e federações. Mas, João, me diga aí, vamos lá, falar de futuro, me diga o que vem por aí. Eu estou sabendo que os caminhões podem realmente ter uma chancela importante no ano que vem. A gente anunciou aí, na semana passada, patrocínio do Felipe Jafone, da equipe dele. O Felipe, que é uma referência também no esporte a motor, né? 7 vezes campeão dessa competição com caminhões, 3 vezes seguidas agora na Copa Truck, aí, uma referência também lá fora na Fórmula Indy.
e que os valores do ser humano Felipe Giafone, eles combinam com os valores, né, da ArcelorMittal, né, e ali tem uma estratégia por trás, principalmente dentro da parceria e do desenvolvimento de aços futuramente com a Volkswagen, que é um cliente nosso, né? Os caminhões hoje da Volkswagen já utilizam aço da ArcelorMittal através de um outro cliente nosso, que é a Maxion. Okay. Então, hoje, o caminhão que o Felipe corre ali nas longarinas, nas rodas, já tem a ArcelorMittal, e a gente tem a oportunidade de levar ali para o futuro essas novas gamas de aço de alta resistência. Nós vamos criar, assim como na Stock, um caminhão de aço totalmente para a categoria? Não para a categoria, mas tem uma oportunidade de desenvolvimento com a Volkswagen Caminhões, né? A engenharia da Volkswagen Caminhões, que está envolvida na categoria, na equipe do Felipe. Eu fiquei muito bem impressionado com toda a estrutura, com a estratégia de descarbonização da Volkswagen, que combina com a nossa estratégia também de descarbonização, do produto que a gente tem do Xcarb, que é um certificado que a gente entrega, né, e comercializa de aços com baixa pegada de carbono, que essa é a nova tendência de emissões reduzidas, né, de carbono nesse sentido. E então, tudo isso conecta dentro da estratégia do negócio da gente estar na Copa Truck. A gente não vai patrocinar a categoria Copa Truck como um todo, mas a gente vai direcionar no Volkswagen. Piloto Felipe Giafone com a Volkswagen. Eu vou mandar um abraço para o Cortez aqui, não é? O Cortez que é da Volkswagen Ônibus e Caminhões. Aliás, uma lenda, né? Cortez está há décadas lá na Volkswagen e sempre corintianíssimo, não é? Sempre inovando, fazendo um trabalho. Rodrigo Chaves. Enfim, a Volkswagen Ônibus e Caminhões foi a Volkswagen que lançou os ônibus dos clubes de futebol. Houve uma época em que a Volkswagen ela criou uma linha de ônibus absolutamente preparados para cada equipe de futebol. Sucesso total. Hoje, evidentemente, nós temos aí os grandes clubes, não é, com os seus ônibus, que são verdadeiros emblemas para a sua nação de torcedores. João, eu tenho um privilégio muito grande em receber você aqui. Primeiro porque você está aqui conosco nesta semana, levando uma mensagem de otimismo. Num país em que realmente a gente precisa ter grandes fontes de alicerce para que a gente possa entregar as nossas almas, ouvi-lo significa um alento. Ouvi-lo significa estar absolutamente acreditando do que é possível. E isso é que é de fundamental importância. Essa semana você inspirou, esta semana você levou uma mensagem de paz, essa mensagem de brasilidade, acreditando no nosso país e principalmente no esporte brasileiro. Tenho muito orgulho de você, João. É muito prazer de estar aqui contigo e muito feliz assim, da ArcelorMittal poder ir nos estados do Ceará, do Espírito Santo, em Santa Catarina, está transformando a vida de mais de 4.000 beneficiários aí no esporte. Muito bem. Isso acho que traz a satisfação maior. João Bosco Reis, diretor de sustentabilidade e de relações institucionais da ArcelorMittal, foi o entrevistado desta semana. Você está comigo aqui no Olé SA Sports and Business, o programa de negócios no esporte da televisão brasileira. Aqui no Band Esportes. E aqui, meu craque, os negócios acontecem.